E como eu falei aqui desde o começo do jornal, vamos conversar agora sobre um assunto absolutamente importante. Recebemos hoje Anderson Nolé, fisioterapeuta e técnico em próteses da Bione Center. Isso é muito legal. Anderson, muito bom dia a você, é um prazer recebê-lo aqui no Abre Aspas. E eu quero começar rapidinho aqui fazendo uma comparação. Quando a gente fala de coisas biônicas, a gente já está imaginando também aqueles filmes maravilhosos de ficção científica. Mas você falou uma coisa aqui muito importante, a reconexão de pacientes, talvez com uma funcionalidade melhor, e claro que eles perderam ainda. A despeito de não estarmos ainda no século 25 ou em Star Wars ou qualquer coisa, houve uma evolução substancial desse segmento no auxílio a esses pacientes. É assim mesmo? Isso, bom dia a todos. Bom dia. Quero agradecer primeiro a oportunidade e a presença de estar aqui com vocês. Não, realmente, hoje as próteses estão muito evoluídas e já se assemelham muito ao membro que a pessoa amputou, mas ainda não chega próximo, não supera o membro que a gente tem. A gente fala que, por exemplo, para membro inferior, hoje um dos recordes mundiais de salto em distância é de um paciente amputado. Ele pula mais do que um atleta olímpico com as duas pernas. Então, assim, a evolução é muito grande. As próteses biônicas, nesse sentido, agregam muito ao paciente. Perfeito. E a gente já vai começar falando do nosso título, né? Tecnologia para reconexão de pacientes. Quais são os métodos que vocês oferecem aqui na Bione Center de prótese biônica? A gente fala, quando a gente pensa em prótese, obviamente o pessoal já vai pensando na mão mecânica, né? Mas quais são os tipos de tecnologia oferecidos nessas próteses para já a gente começar a falar desta reconexão? Isso. As próteses biônicas a gente pode separar em basicamente dois tipos, né? Vamos falar assim, para membros inferiores e para membros superiores, né? Pernas e braço. No caso das mãos biônicas, hoje como é que funciona uma mão biônica, né? Quando o paciente sofre uma amputação, eu pego aquela parte onde sobrou, o coto do paciente, e onde ele tem aquela musculatura remanescente, aquela musculatura que ficou desse paciente. Então, quando, por exemplo, a pessoa amputou abaixo do cotovelo, quando ela faz uma extensão, né, de dedos e punhos, a musculatura ela faz uma ativação elétrica. Quando você contrai o músculo, ele gera um sinal elétrico. Aí tem alguns eletrodos que vão em volta dessa musculatura, não tem nada cirúrgico, é tudo na prótese. Então o paciente encaixa a prótese e tira ela, mas quando ele encaixa, esses eletrodos vão estar na posição correta, e quando ele faz a contração muscular, que ele gera esse sinal elétrico, ele manda a informação para a prótese faz o movimento, né? Então hoje nós temos mãos biônicas que chegam até 36 tipos de pinças diferentes. E se a gente pensar para membro superior, para mão, né, vamos falar assim, a parte do corpo mais difícil da gente imitar os movimentos. A gente tem muita musculatura e muitos movimentos diferentes, mas hoje chegam até 36 tipos de pinças diferentes que o paciente consegue fazer. Perfeito. E eu queria que agora você falasse um pouco mais sobre essa reconexão. A gente sabe que, infelizmente, muitos pacientes amputados acabam tendo aí parte do psicológico muito afetados durante esse processo todo. E qual a importância dessas próteses serem tão tecnológicas para fazer essa reconexão com o paciente? Como é que vocês trabalham a parte mais humanizada deste processo? Sim, eu costumo conversar com todos os meus pacientes, principalmente os recém-amputados, né, quando vem a primeira vez para a gente fazer uma avaliação, que eu falo que assim, uma amputação não é uma coisa simples, né? Eu falo, alguém já se imaginou sem a ponta do dedo, sem a mão, sem uma perna inteira? Então é uma coisa que ninguém se põe nesse lugar, né? E quando eu falo também que uma amputação é assim, você tem um tempo de luto, né? Quando você perde uma pessoa muito querida, você não fala que você perdeu uma parte de você. Então quando você perde uma parte de você, então você também passa por um luto. Mas isso passa, né? Tem gente que passa mais rápido, tem gente que demora um pouquinho mais, mas isso passa. E com as próteses, hoje com a tecnologia que tem envolvida, o paciente consegue ver que consegue ter uma vida normal, e muitos pacientes, eu falo que se redescobrem depois de uma amputação, né? Eu falo que é muito parecido quando lembra aquela pessoa que teve um ataque cardíaco, depois de 3, 4 meses ele virou um atleta, triatleta, né?
Então, por quê? Mudam os valores, né? Quando a pessoa passa por uma situação dessa, quando algum familiar passa por uma situação dessa, mudam-se os valores. E quando ele tem uma prótese que proporciona a ele a fazer todas as atividades do dia a dia, ele começa a descobrir atividades que ele não fazia antes da amputação e começa a fazer assim. Perfeito. O Anderson, uma coisa até que a gente quer conhecer um pouco mais aqui também da Bioni Center. Vocês oferecem hoje um escopo aí, no caso dessa necessidade especial. Qual é todo o escopo? Você tem uma especialidade, uma prótese especial? Como é que é isso aí? Eu, assim, na Bioni Center, eu falo que nunca fica só na prótese. A gente acaba prestando uma consultoria para esse paciente, né? Então, eu falo assim, desde a orientação para recolocação ele no mercado de trabalho, até se ele precisa de uma especialidade médica que a gente não tem na Bioni Center, eu indico o profissional que precisa, né? Quando o paciente sofre uma amputação, eu falo que cai no mundo novo sem paraquedas, né? Porque é muita informação. Ele malemar tinha visto uma outra pessoa de prótese na rua. Depois que acontece isso com ele ou com alguém em casa, parece que ele caiu no mundo novo, né? Aí ele começa a correr mais atrás de rede social, de YouTube, e vê até a pessoa na rua que passava lá e fala, aquele rapaz, agora que eu percebi, ele usa uma prótese. Então você acaba recebendo muita informação. Então, na Bioni Center, eu faço, quando o paciente vai lá para a gente fazer essa avaliação, a gente faz hoje a avaliação online também, né? Então a gente faz essa avaliação, eu faço a indicação dos tipos de prótese para esse paciente. Hoje a gente tem os meios de conseguir essa prótese também, hoje existem financiamentos pelo banco, a maioria das próteses com valor agregado mais alto geralmente são através de ações judiciais, mas o paciente tem acesso, às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas ele tem acesso a esse tipo de tecnologia hoje. Tem todo um suporte, então, né? Isso, e assim, a gente não, hoje aqui em São José dos Campos, a gente não perde para nenhum lugar do mundo, né? Você fala assim, Anderson, eu vou fazer um braço biônico, para que país que eu vou? Para a Alemanha, para a Inglaterra, para os Estados Unidos? Não. A mesma prótese, a mesma tecnologia que eles usam lá fora, a gente usa aqui. Que fantástico, Anderson, uma informação para lá de relevante a todos nós. É claro, é um momento difícil, mas a gente vê também, claro que a tecnologia já se desenvolveu a um ponto e continua se desenvolvendo, a dar uma dignidade, a dar uma condição de mobilidade e uma reintegração dessa pessoa que passou por esse trauma enorme, conseguir uma recolocação e principalmente um estado de espírito como um todo muito melhor. E a gente fica muito contente de saber também que a Bioni Center aqui na nossa região pode oferecer esse trabalho a você. Anderson, nós agradecemos demais a sua participação e, claro, já nos colocamos à disposição aqui novidades, o que a gente puder trazer para o público em termos de evolução, em termos de informação própria, como vocês têm lá na Biocenter, nós estamos à sua disposição. Eu agradeço demais a sua participação aqui no Abre Aspas de hoje. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de vocês também, me põe à disposição de quem quiser tirar dúvidas ou acontecer alguma coisa. A gente tem nossas redes sociais também, que é o @BioniCenter, tanto no Facebook quanto no Instagram, e põe à disposição de vocês. Muito obrigado, agradeço a presença. Nós é que agradecemos, então você tem alguma dúvida, claro, prestigie também nas redes sociais Bioni Center, é Bioni mesmo. É só você procurar rapidinho na pesquisa, você acha lá. Muito obrigado a Anderson.